Tudo bom, meus queridos? Então vamos lá para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre engenharia de requisitos, que faz parte da engenharia de software. É um dos primeiras atividades que nós temos no processo de construção de um software e um dos pontos mais importantes. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre requisitos funcionais, não funcionais e mais algumas coisinhas. Então, se quer saber mais, fica aí ligado no vídeo. Como eu disse aí na abertura, nós vamos conversar um pouquinho sobre engenharia de requisitos. Primeiro ponto, o que é engenharia de requisitos e o que descreve, né? Na verdade, descreve as principais atividades de engenharia de requisitos e nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de licitação e análise de requisitos. Mas as técnicas e análise vêm mais lá no segundo vídeo, na continuação desse vídeo. Também vamos falar um pouquinho sobre a validação de requisitos e discutir sobre o gerenciamento, ok? Dentro do processo de engenharia de requisitos, nós temos alguns pontos os quais são abordados. Como nós podemos ver aqui, inicialmente se faz todo o estudo de viabilidade, que é aquele ponto, o que o nosso cliente quer pode ser construído, ou então o que nós estamos fazendo, nós temos técnica, existe a viabilidade técnica e financeira para construir. Com base nisso, nós criamos o relatório de viabilidade. Lembrando, se é a modificação de um requisito já existente, ou inclusão no requisito, nós também vamos fazer um estudo de viabilidade e vamos gerar um relatório. E lembrando que a equipe faz parte dessa reunião, né, e auxilia na criação desse relatório, porque são eles que vão desenvolver. É a equipe que sabe quais outras funcionalidades vão ter que ser modificadas para o acréscimo dessa nova funcionalidade, ok? Como segundo ponto, nós temos a licitação de requisitos e análise em si, no qual nós geramos modelos, auxiliamos na criação do modelo de sistemas, né? Depois nós temos a parte de especificação de requisitos, e aqui a gente fica andando entre especificar e licitar os requisitos e efetuar análise, tá? Até que nós tenhamos todos os requisitos especificados. Com isso, nós geramos os requisitos do usuário e do sistema. Esses requisitos especificados aqui, ó, devem ser validados, tá? Então a gente tem uma validação desses requisitos e é o mesmo processo. Continuamos efetuando uma validação desses requisitos para verificar se o que nós vamos construir é realmente aquilo que o nosso cliente quer, né? E por fim, a gente cria o nosso documento de requisitos, que contempla todas essas partes, tá? Então, primeiro ponto que eu falei, estudo de viabilidade. Pessoal, estudo de viabilidade é muito importante na licitação de requisitos. Mas o que é estudo de viabilidade? O que estudar e concluir? Quais são seus benefícios e custos? Análise de custo, benefício, alternativas de comparação, tá? Então, o estudo de viabilidade não é nada mais do que efetuar um levantamento, tá? Para verificar se a ideia a qual deseja ser criada, ela ela pode ser realizada, tá? Então aqui, ó, a gente tem assim, ó, o estudo indica se o esforço em desenvolver a ideia vale a pena. Visa tanto a tomar a decisão como a sugestão de possíveis alternativas e soluções. Então, o que deve oferecer e o que deve ter nesse levantamento da viabilidade? A gente deve verificar se o projeto pode ou não ser feito, né? Se o produto final ele irá ou não beneficiar os usuários interessados, e também escolha das alternativas entre possíveis soluções. E aí entra um pontinho. Há uma melhor alternativa? Então pensem assim, ó, se o cliente de vocês quer determinada funcionalidade, existe uma alternativa melhor, uma alternativa mais simples, que demore menos tempo ou que custe menos para ele? Tudo isso aqui deve ser levantado, tá? E lembrando outro ponto, o nosso cliente muitas vezes nem sabe o que realmente ele quer. Então, por isso que a gente deve fazer esse levantamento de viabilidade, se existe a viabilidade técnica e de custo, né? É claro, se ele pode pagar por a construção dessa funcionalidade e do software que ele deseja. Então aqui entra outro pontinho. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre estudo de viabilidade, entra o que estudar. Tá, mas o que eu estudo então, Wagner? Bom, dentro de sistemas organizacionais, vocês devem estudar os pontos do usuário,
políticas, funções, objetivos. Dentro de problemas com o sistema apresentados, devem verificar inconsistências, né, no que o cliente quer, nas suas funcionalidades, se as funcionalidades são inadequadas, a questão da performance, né, que vai ter esse software. E também, por último, outro pontinho: objetivos na verdade, objetivos e outros requisitos para o novo sistema. O que precisa mudar? Lembrando, mudança, a etapa, né, na verdade a gente fala evolução, lembrando lá dos 4 pilares, tá, pessoal? Então, quais são os 4 pilares? Lembrando, inclusive eu sempre falo em sala de aula, que é importante também aqui. O primeiro, elicitação, né, onde entra essa parte de análise de requisitos. Depois nós temos desenvolvimento, depois nós temos validação, que é verificação e validação, e por último, evolução. São os 4 pilares da engenharia de software. E lá a evolução a gente fala lá no final. Mas em muitas metodologias nós aplicamos esses 4 pontos, na verdade, essas 4 atividades básicas, durante todo o processo. Então, o que nós vamos ter que mudar lá no final? Será que o que nós estamos efetuando o levantamento está totalmente correto? Ou a gente vai chegar a um ponto que nós vamos ter que alterar muitas partes? Então, isso aqui também deve ser analisado na questão da viabilidade. Outro ponto, restrições. Isso inclui requisitos não funcionais do sistema, né? Por exemplo, eu sempre gosto de falar, que o pessoal entende bem rapidamente, um requisito não funcional é a linguagem de programação. Tá, a linguagem de programação, qual cliente de vocês quer, vai custar muito caro para ele? Nessa linguagem, vocês têm como fazer o que ele quer, tá? E outra questão, alternativas possíveis, né? Quando um sistema atual geralmente, na verdade, o sistema atual é geralmente uma das alternativas, tá? Isso é no caso quando já existe algum sistema, vocês podem fazer uso de outros sistemas. E também lembrando depois as nossas vantagens e desvantagens das alternativas. E dentro do teste de viabilidade, nós temos 2 pontinhos aqui, ó. Primeiro, o operacional e a técnica. O operacional, ele é a medida, né, do grau de adequação da solução para a organização, ou seja, o quanto essa solução que vocês vão desenvolver se encaixa para o cliente ou para a organização de vocês. A avaliação de como as pessoas se sentem sobre o sistema e sobre o projeto. E pelo viés da técnica, né? A avaliação da praticidade de uma solução técnica específica e a disponibilidade de recursos técnicos dos especialistas. E aí outros 2 pontos: cronograma e economia, né? O nosso cronograma, de acordo com o projeto, tá razoável? Está muito extenso? Porque lembra, quanto mais tempo, mais dinheiro você gasta, né? E a questão econômica, a questão do custo e eficiência do projeto. Tá? Então, ela também é conhecida como análise de custo-benefício. Se o que vocês estão desenvolvendo vai gerar um benefício real para o software. Ou então, se uma funcionalidade nova gera um benefício para o software. Se não gera nada, aí tem que pensar. Vocês, na verdade, vocês podem pensar se deve ser incluso ou não. Tá? Falando da viabilidade operacional, ela faz a avaliação da urgência do problema, onde nós temos a visão e as fases do estudo, ou a aceitação da solução, que é a definição, seleção, aquisição e a fase de projeto. E dentro disso, há 2 aspectos da viabilidade operacional que devem ser considerados. Um deles é: o problema vale a pena ser resolvido, ou a solução proposta para o problema funcionará? Tá? Isso é algo que deve ser levado em conta. Outro ponto: como o usuário final e a gerência sentem-se sobre o problema, que é essa solução que vocês vão entregar. Então, são sempre pontos que devem ser levados em consideração. Já do lado da viabilidade técnica, nós temos 3 perguntinhas aqui para fazer. A solução ou a técnica proposta é prática? Já possuímos a tecnologia necessária? Já possuímos o conhecimento técnico necessário? Então, são 3 pontos que devem ser avaliados, né? Se o que nós vamos criar, ou que vai ser incluso ou modificado, é prático, tá? Nós temos a tecnologia para desenvolver, tá? É que nem eu sempre falo para os meus alunos: vamos pensar uma coisa totalmente impossível. O nosso cliente simplesmente pede um teletransporte. E aí? Nós temos tecnologia para desenvolver o software para um teletransporte? Temos conhecimento técnico, né? Então é uma coisa assim, ó, que totalmente fora da casinha, tá? Que óbvio que a resposta é nesse presente momento, tá? A gente sabe que é da questão do teletransporte,
A teoria existe, tá? Mas na questão técnica e prática é bem complicado. Então, a resposta é não, né? Nesse presente momento. Vamos esperar daqui a alguns anos, tá? E outro ponto, viabilidade de cronograma. Dado o conhecimento técnico, os prazos dos projetos são razoáveis, então o prazo qual nós estipulamos, ele é curto demais, ele é longo demais, ele é razoável para o que nós estamos desenvolvendo, tá? Então lembra que entra aquele ponto bem importante, que a equipe deve auxiliar na questão da mensuração do tempo que será na verdade, do tempo que será determinado para cada uma das atividades, ou seja, das funcionalidades que serão criadas, tá? Porque é a equipe que desenvolve. Então ela sabe mais ou menos quanto tempo dura para desenvolver. E com isso a gente vai lá e monta o cronograma, tá? E ali, ó, alguns projetos são iniciados com prazos específicos. Então você precisa determinar se os prazos são obrigatórios ou desejáveis. E se são mais desejáveis que obrigatórios, o analista pode propor outros cronogramas, né? E aí, outro ponto que nós falamos anteriormente, a questão da viabilidade econômica. Essa a gente considera, na verdade, uma das mais críticas, né? A gente começa a falar dela lá no início do projeto, quando a gente faz essa questão da viabilidade econômica, que normalmente consiste em julgar se os possíveis benefícios de solucionar esse problema são vantajosos ou não, né? E se o custo-benefício das alternativas propostas por vocês auxilia ou não, né? E isso a gente usa aquela palavrinha análise de custo-benefício. É o que eu sempre digo. Na verdade, eu falo para os meus alunos, inclusive falo para minha esposa e para os meus pais. O que é uma coisa cara? Caro é aquilo, para mim, na verdade, caro para mim é aquilo que tu compra e tu não faz uso, né? Então, se o cliente de vocês quer uma funcionalidade no software dele, que ele tem um nicho que vai fazer uso e vai comprar o software dele, não é caro para ele. Quando vê, pode custar muito caro para ele, mas se ele acha que vai ter esse retorno, ele compra, tá? Então essa é que toda a questão do custo-benefício para ele. E dentro dos custos, nós temos o custo de desenvolvimento de sistemas, já que a gente falou nessa parte econômica, e os custos operacionais. O desenvolvimento de sistema, nós falamos na questão de desenvolvimento e aquisições necessárias para o desenvolvimento do projeto e para o projeto, né? E outra questão, o custo de instalação e de conversão. Já nos operacionais, a gente fala da manutenção e do pessoal. E aí, dentro do custo-benefício, existe no mercado 3 técnicas que nem são tão novas, tá? Mas que a gente fala bastante, que é conhecido payback análises, tá? Que não é nada mais que análise do retorno financeiro, ou return on investment, né? Que é o retorno do investimento, e o net present value, que é o valor atual líquido. São 3 técnicas que são utilizadas para efetuar o cálculo do custo-benefício. Mas eu não vou entrar em detalhes nelas, aí vocês dão uma procuradinha, ok? Só falando bem rapidamente da questão da análise retorno-investimento, essa técnica faz aquela comparação, né? Na verdade, retorno do investimento, né? O também conhecido como ROI, né? Ela compara os benefícios das diferentes soluções ou dos projetos, tá? Então, passando, aqui, pessoal, vou passar, tá? Quem quiser dar uma olhadinha aí, dar uma procuradinha, que eu não vou me deter muito nessa questão do retorno do investimento. Em sala de aula a gente fala, tá? Mas resumindo, é aqui o ROI é os benefícios totais menos o custo total dividido pelos custos totais, tá? Ou então pode ser calculado como o valor atual líquido dividido pelos custos totais. Então, ele deve ser mais alto do que a outra alternativa que nós temos. E aqui tem alguns exercícios que a gente sempre conversa em sala de aula sobre o retorno do investimento, né? Se vale a pena ou não criar o software para esses 3 sistemas: o da padaria, o sistema inteligente de preenchimento de imposto de renda de pessoa física e para alocação dos docentes em salas de aula, ok? E aí, dando continuidade, falando sobre a licitação de requisitos de análise, tá? Então, essa atividade, ela é dividida em 2 esforços maiores. Dentro deles, nós temos a licitação dos requisitos em si, que são as técnicas de licitação, e análise do que foi licitado, que é o processo de análise. Mas a gente fala aqui dessas duas, da licitação de requisitos, técnicas de licitação e processo de análise. Mas afinal das contas, Wagner, tu falou aí por vários minutos e
Eu entendi o que é um requisito? Ou até agora eu não me dei conta do que é um requisito? Já que tu usou as palavras atividades, funcionalidades, tá? Pessoal, o que é um requisito afinal? Ele tanto pode ser uma declaração abstrata de um nível de um serviço, tá, Wagner? Mas nível de um serviço não me ajudou ainda. Ainda estou confuso. Pode ser uma restrição de sistema? Ou quando uma especificação funcional da matemática detalhada, tá? Até passei o slide aqui sem querer, tá? Então, tá, mas ainda não entendi. Pessoal, pensem da forma mais simples possível, tá? O que é um requisito? Não é nada mais do que uma funcionalidade que vai estar presente no software de vocês, tá? Eu falei uma função, falei uma atividade, uma tarefa, tá? É uma funcionalidade. Aí nós vamos conversar um pouquinho mais adiante dos requisitos funcionais e não funcionais. Mas pensem assim, ó. Requisito funcional, tá? É a parte de login do site de vocês, um filtro de busca, geração de um relatório, o cadastramento, de dados, assim, ó, várias e várias funcionalidades que o software de vocês contém. Então, isso é um requisito, ok? E daí dentro da licitação. A licitação de requisitos compreende a descoberta desses requisitos, então. Ele envolve objetivando descobrir o domínio da aplicação, os serviços que devem ser fornecidos como restrições, e também deve envolver os usuários finais, gerentes, pessoal envolvido na manutenção, especialista em domínio, tá? Etc. Que eu sempre falo para meus alunos, quem está envolvido? Aquela palavrinha-chave, os stakeholders. Mas quem são os nossos stakeholders? Se eu estou desenvolvendo um software interno, o stakeholder é a minha própria empresa, tá? Mas se eu sou uma empresa de desenvolvimento de software, quem são os stakeholders? É lá o meu cliente. É quem vai fazer uso, tá? E quem vai estar envolvido do lado lá do cliente, né? Da parte de manutenção, especificação do domínio e tudo mais. Esses são os nossos stakeholders. E dentro disso, dos nossos requisitos, já que nós tivemos esse entendimento que requisito é uma funcionalidade, nós temos requisitos do usuário do sistema, tá? E dentro deles separados em funcionais, não funcionais e de domínio. Requisitos de usuário. O que são requisitos de usuário e de sistema? De usuário, nada mais são que as declarações em uma linguagem natural, com diagramas de serviços que o sistema deve oferecer e suas restrições operacionais. É escrito para os clientes. Então, esses são os requisitos do usuário. Esses requisitos do sistema. Documento estruturado com descrições detalhadas sobre os serviços do sistema. Contrato entre cliente e fornecedor. Então, esses são os requisitos do sistema. E aí, dentro disso, nós temos, na verdade, dentro não, né? Porque a gente fala usuário e sistema. E daí a gente fala tipos dos requisitos. Funcionais, como eu já disse, funcionalidades. Pense em requisitos não funcionais, como restrições do nosso sistema, desempenho, tá? Tempo de resposta, linguagem de programação. E requisitos de domínio, que compreende, por exemplo, uma equação matemática, ok? Vamos lá para o nosso primeiro. O mais importante, a gente sempre lembra lá na hora da prova, na hora de escrever. Requisitos funcionais. Então, eles descrevem as funcionalidades e serviços do sistema. Eles dependem do tipo do software, dos usuários esperados e do tipo do sistema onde o software é utilizado. E aqui tem 3 exemplinhos para vocês. Por exemplo, o nosso requisito funcional 001, 002 e 003. O 001 diz o quê? O usuário pode pesquisar todo ou um subconjunto do banco de dados. É uma funcionalidade, tá? Segundo, o sistema deve oferecer visualizadores apropriados para o usuário ler documentos armazenados. Ou seja, tem a funcionalidade de eu clicar lá e abrir, por exemplo, vou lá e abro um PDF dentro do meu sistema, ok? Requisito 3. A todo pedido deve ser associado um identificador único, um PID, né? O qual o usuário pode copiar para a área de armazenamento permanente da conta.
E aí sempre tem aqueles nossos exercícios ali, né? Fazer o levantamento, e vocês pegam e façam aí, não vou ficar fazendo aqui, ok? De um sistema de padaria, de pequeno porte, do mesmo lado nosso do imposto de renda e do alocação de docentes, para fazer o levantamento que são esses requisitos. Então, continuando, pessoal, desculpem aí, eu sem querer dei um ESC e fechei o PDF, tá? Mas dando continuidade. Agora falando dos nossos requisitos não funcionais. O que esses requisitos falam e definem? Eles definem propriedades e restrições do sistema, como tempo e espaço. Por exemplo, requisitos do processo também podem especificar o uso de determinadas linguagens de programação, método de desenvolvimento, e diz também que os requisitos funcionais não podem ser mais críticos que requisitos funcionais. Não satisfaz, sistema vira inútil, né? E aqui nós podemos falar ainda mais um pouquinho sobre eles. Devido à sua própria definição, os requisitos não funcionais são esperados mensuráveis, consiga mensurar, tá? E com isso, deve-se associar uma forma de medida referência a cada requisito funcional não licitado. E aqui nessa tabelinha nós temos alguns, como velocidade, que nós vamos ter a propriedade de velocidade e a sua medida para mensurar. Transação processadas por segundo. Então, nosso requisito diz que a velocidade tem que ter tantas transações processadas por segundo. Isso é um requisito não funcional, ou seja, uma restrição, né? Outro, tempo de resposta do usuário por evento, tamanho, tá? Propriedade, medida em kbytes ou número de chips de RAM, facilidade de uso, o tempo de treinamento necessário, o número de quadros de ajuda, da questão da confiabilidade, tempo médio de falhas, probabilidade da indisponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, referente à robustez, tempo de reinício após falha, percentual de eventos causando falhas, possibilidade de corrupção dos dados após as falhas, probabilidade de corrupção dos dados após as falhas, tá? E por fim, portabilidade, percentual de declarações dependentes do destino. Então são alguns exemplos de requisitos não funcionais. E aqui, ó, dentro dos não funcionais, nós temos produto da organização e externo. Do produto, por exemplo, o produto deve comportar-se de forma particular, ou seja, velocidade de execução, confiabilidade. Organizacional, consequência não tem mais extrema, não, tem que arrumar meu slide aqui. Consequência de políticas e procedimentos organizacionais, ou seja, padrões de processo utilizado, requisitos de implementação. Então, olha só, que a gente sempre fala e tem aí no canal modelos de processo, tem sobre o Scrum, tem práticas do XP, tá? O processo que eu faço uso é um requisito não funcional, que está incluído aqui dentro de organizacional. Como externo, consequência de fatores externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento, como legislação, e assim vai, né? Lembrando, não tem mais extrema, ok? E aqui nós temos 3 exemplos. De produto, por exemplo, toda consulta ao banco de dados baseada em código de barra deve resultar em até 5 segundos, que é o tempo de resposta. Como organizacional, todos os documentos entregues devem seguir o padrão de relatório XYZE-00, tá? E externo, informações pessoais do usuário não devem ser vistas pelos operadores do sistema. E aí entra novamente sobre aqueles 3 sistemas para vocês efetuarem o levantamento dos requisitos não funcionais. E aí o nosso último lá, requisitos de domínio. Esses requisitos, eles são derivados do domínio da nossa aplicação. E eles nada mais descrevem as características do sistema e as suas qualidades que devem refletir esse domínio. E, por exemplo, eles podem ser requisitos funcionais novos, restrições sobre requisitos existentes ou computações específicas. Se os requisitos de domínio não forem satisfeitos, tá? O sistema pode tornar-se não prático, tá? E aí nós temos aí é ótimo, né? Me desculpe aí. Desculpem aí, ó, foi ótimo, né? Requisitos de domínio, problemas, tá? Entendimento e implicitude. Entendimento. Requisitos são descritos na linguagem do domínio da aplicação e não é entendido pelos engenheiros de software que vão desenvolver a aplicação. Então quer dizer que eu fiz o levantamento de um requisito, o qual o engenheiro de software não entende? Por isso que eu digo, pessoal, e tem muito vídeo aí no canal.
Porque nós estudamos UML, criação de diagrama de caso de uso, classe, sequência, atividade, tá? Eu gosto desses 4 como principais e como os básicos que todo mundo deve saber, tá? Para ter esse entendimento. Então, tu faz a descrição lá no caso de uso, monta o de classe, óbvio, se é orientado a objeto, né? Depois monta sequência e o de atividade. Então, eu vou ter um entendimento completo do que eu quero fazer, tá? E o meu engenheiro de software, meus desenvolvedores vão ter esse entendimento, ok? Se quiserem saber sobre esses diagramas, corre aí no canal e dá uma olhadinha aí que tem um monte de exemplos. A referente à implicitude. Especialistas no domínio entendem a área tão bem que não tornam todos os requisitos de domínio explícitos. Por exemplo, aqui, ó. A desaceleração do trem deve ser computada através da fórmula d trem igual a d controle mais d gradiente. Onde? Tá? Opa, faltou o restante aqui, tá? Onde eu efetuo esse cálculo. Eu entendo esse domínio, então eu quero saber a desaceleração. Então a desaceleração do trem é a desaceleração de controle mais do gradiente, tá? Que eu vou usar um cálculo matemático. Aí eu não sei, não me lembro como faz esse cálculo, tá? Isso eu tive lá no meu curso de engenharia de computação, na disciplina de física, se não estou enganado. Lá a gente, eu lembro ter visto algum desses exemplos aqui, tá? Então, vocês querem saber esse exemplo aqui? Dá uma corridinha e procura como que faz o cálculo do desaceleração de controle e do gradiente para chegar à desaceleração do trem. É óbvio, tem que se levar em conta o atrito, a velocidade que estava o trem, qual que é o percentual gradativo que o freio é aplicado sobre a roda do trem, e aí vai longe, né? Então, aí a gente precisa de alguém da área técnica para nos auxiliar, por isso que ele é um requisito de domínio, tá? E desses também nós temos 3 exemplinhos para quem quiser montar aí e praticar um pouquinho eles. E aqui a gente tem a visão geral dos nossos requisitos: usuário e sistema, tá? Então, nós temos requisito de usuário e requisito de sistema. O que deve ter cada um deles? E disso nós puxamos para requisitos funcionais, não funcionais e de domínio. Então, para cada um desses dois aqui, a gente pode ter essa visão de funcional, não funcional e de domínio. Lembrando que algumas especificações de usuário são diferentes das do domínio, tá? Então, assim, ó, requisito funcional. Vai lá e lembra, funcionalidades do sistema, que vocês clicam na tela e enxergam. Não funcionais, vocês não enxergam. Tempo de resposta, linguagem de programação, tá? Domínio, quando tem envolvido pense assim mais simples, é quando tem um cálculo matemático como do nosso trem ali, tá? E depois os não funcionais, nós separamos eles em produto, organização e externo. Produto, tá? O que deve conter lá o produto, organização, por exemplo, o modelo de processo utilizado, e externo, legislação. Então aí fecha os nossos requisitos, e depois desse vídeo vai ter mais um videozinho que vai ser a continuidade dessa aula de engenharia de requisitos, que aí eu vou falar sobre técnicas de licitação, como validar esses requisitos, como verificar, e assim vai, né? Mas olhando para esse aqui, vocês conseguem ter aquela visão geral do que são os nossos requisitos e esse entendimento mais completo e, na verdade, não é difícil, né, pessoal? Porque pense só, funcional, não funcional, funcionalidade, restrições e especificidades. Daí, dentro dos não funcionais, eu tenho de produto, organização, lembra lá modelo, e externo, lembra o mais fácil que é legislação ou normas ambientais, pode ser também, dependendo o software o qual vocês estão construindo, né? E para quem quer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aí no canal, que eu falo aí sobre modelos de processos de software, falo sobre Scrum e assim vai longe, ok? Então, se tu quer saber mais, continue ligado no canal. Aproveita, se inscreve, clica aí no sininho, ativa as notificações, dá um curtir se esse material foi útil para ti. E abração e até o próximo vídeo. Então, se tu quiser saber mais, fica aí ligado.